Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como lugar de debate, a partir de algumas ideias, análises, informações, opiniões que eu coloco aqui. Como um espaço de debate, mais importante para mim é a sua opinião. Ao final do vídeo, tendo algo a acrescentar ou a criticar, faça nos comentários, eu tento responder a todos. Nesse momento você já pode ajudar o canal apertando o polegar para cima. Isso ajuda a visibilidade do vídeo. Se ao final do vídeo você não gostar, você desaperta, mas já faça isso agora para não esquecer. Né? A gente sempre pede que faça isso e veja o vídeo até o final. E se você acompanha aqui os nossos vídeos, ou está acompanhando, está começando a gostar, se inscreva no canal, aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito, ativando o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui, você vai ser notificado ou notificado. Bom, a ideia hoje aqui é falar um pouco sobre orçamento, e principalmente sobre orçamento secreto, orçamento público e orçamento secreto. Já que há muita desinformação correndo há pouco tempo, né, para a gente entender o que é isso, e há muita mentira sendo divulgada, principalmente pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, sobre o que é o orçamento secreto e sobre o aproveitamento que ele e seus aliados fazem dele. A primeira coisa que a gente precisa entender quando fala de orçamento, ou quando fala de economia, eu sempre digo nos meus vídeos, é que economia pública, economia do governo, não pode ser tratada como a imprensa trata, como os telejornais costumam tratar, como as contas de sua casa. As contas de um governo não são as contas de nossa casa. As contas de nossa casa são gerenciadas por recursos que uma família tem, e ela gerencia da melhor maneira. Isto é, ela tem a liberdade para gastar no que ela quiser, enfim. As contas de um governo, não. As despesas e as receitas de um governo, as receitas são geradas daquilo que ele arrecada da população como um todo, no caso do Brasil de 210 milhões de habitantes, e a maneira como ele gasta precisa ser deixado público por quem paga a conta. Quem paga a conta precisa saber como essa conta está sendo paga. Então o orçamento da União é esse demonstrativo, não necessariamente que precisa ser cumprido à risca, ou seja, é um demonstrativo máximo daquilo que o governo está planejando arrecadar para o ano seguinte, ele é sempre feito no ano anterior, e daquilo que ele está prevendo gastar para o ano seguinte. Então o governo cria como uma enorme planilha para apresentar para a sociedade o total de recursos arrecadados e o total de gasto que ele vai fazer. Isso pode ser menor? Pode, se arrecadou a menos, o seu governo entende que determinada área pode contribuir para uma economia maior, enfim, isso vai ser feito, mas o orçamento estabelece tetos máximos de gasto. Essa é a ideia do orçamento. Uma grande planilha, onde de um lado tem o que o governo federal pretende arrecadar, e os estados e municípios a mesma coisa, e o que eles pretendem gastar, os entes federativos. Ok? Isto é orçamento. E é necessário porque esse dinheiro é da sociedade. A sociedade precisa conhecer com transparência, se ela quiser, abrir esse orçamento, porque ele está nas redes sociais, do Congresso, do governo federal, e tentar entender quanto o governo está gastando com cada coisa. A gente não se apropria desses números, porque de fato é chato, mas graças a Deus tem gente que faz isso pra gente. Eu tenho vários vídeos aqui sobre contas públicas, e vários desses vídeos, a maioria deles, esmagadora, está baseada num trabalho de uma entidade sem fins lucrativos chamada Auditoria Cidadã. Eu sempre aconselho as pessoas a estarem dando uma olhadinha na página deles, Auditoria Cidadã, tudo junto, sem acento, .org.br. É um trabalho exaustivo de gente muito séria, servidores públicos da área da Fazenda, da área do IBGE, de todo o Brasil, membros da sociedade civil, que analisam as contas públicas. E ali nessas contas, a gente consegue ver, ao analisar os gastos do governo, quem de fato manda no país. Eu só vou falar rapidamente, porque tem vários vídeos que eu digo isso. O orçamento da União é a prova de que esse país fez a opção preferencial pelos ricos. Por quê? De tudo que a gente arrecada, já há alguns anos, principalmente de 2016 para cá, mais da metade do que o país arrecada é para pagar a dívida pública, ou rolar a dívida pública, o que o governo deve. Sabe aquela explicação que eu falei que é maldosa, que diz que as contas do governo é igual às contas da sua família? O governo tenta vender da seguinte maneira: eu preciso, como uma família responsável, acabar com as minhas dívidas para eu poder investir na minha família. Isso já é mentiroso de saída. Mesmo uma família, se tiver alguém passando fome, ela não vai pagar o cartão de crédito. É questão de sobrevivência. Mas o governo quer te enganar disso. É claro que essas opções de como gastar o dinheiro público são feitas por pressão política, econômica. Mas desde 2016, graças à emenda constitucional 95, que foi votada no governo Temer e aprovada com voto de Jair Bolsonaro, metade, e às vezes, na maioria das vezes, mais da metade de tudo que o governo arrecada é usado para pagar a dívida pública. Porque o governo diz que essa despesa é a prioritária. Saúde dos cidadãos, educação,
segurança pública, assistência social, cultura, todo o resto, segurança, todo o resto que você imagina, para o governo não é essencial. Por quê? O pagamento dos juros da dívida ele pode aumentar exponencialmente. Depende só da vontade e da política econômica do governo. Os gastos com as pessoas, com cada um de nós, foi congelado pela Emenda Constitucional 95 por 20 anos. Volto a dizer, com o voto de Jair Bolsonaro, de boa parte de sua base evangélica, ou seja, as pessoas atenderam os interesses do banqueiro e esqueceram os interesses do povo. E quando eu falo de dinheiro da União, é muito dinheiro. A gente não tem, normalmente, noção, eu não tinha, até acompanhar a Auditoria Cidadã, de tudo que o governo arrecada ao longo de um ano. O governo federal é o maior ente arrecadador. O que eu vou falar aqui não é a arrecadação total de um país, é a arrecadação total da União. Os estados também arrecadam e os municípios também arrecadam menos, até porque eles também têm parte desse dinheiro que a União, que o governo federal arrecada, mas o grosso da arrecadação pública no país é do governo federal. E essa arrecadação é da ordem, em 2002, de 4 trilhões, é isso mesmo, 4 trilhões e 700 bilhões de reais. Isso é o bolo que o governo arrecada. E desses 4 trilhões e 700 bilhões de reais, metade, ou seja, algo como 2 trilhões e 300 bilhões de reais, é para pagar juros da dívida para o banco. A gente que se vire, ou seja, para 12, 13, 15 bancos, se você pegar os milhares que tem dívida pública no Brasil, não é você que tem tesouro direto, estou falando de gente que tem muita grana, que joga com isso, que faz recurso com isso. Isso é uma ciranda. Essa galera fica com 2 trilhões e 300 bilhões. Saúde, educação, segurança, apesar de terem muito dinheiro, tem muito menos do que precisam, porque os bancos estão tomando a maioria do orçamento. Mas jogo jogado, isso a gente já falou. Se quem tiver interesse, vejam os vídeos no passado, principalmente a opção preferencial pelos ricos, que vocês vão entender um pouco melhor. Da parcela que é nossa, que deveria ser gasto com saúde, educação, segurança, que está congelada por 20 anos, só pode aumentar pela inflação, salário, né, salário mínimo, os benefícios sociais. Dessa parcela, o governo precisa, no orçamento, dizer como ele vai aplicar. Então, por exemplo, eu vou aplicar 300 bilhões em saúde. Eu estou aqui estudando valores por alto, alguns estão aproximados, outros nem tanto. 100 e tantos bilhões em educação. Ano passado ele falou que gastou 50 bilhões em auxílio emergencial. Veja, só uma janela. Para a população passando fome, ele gasta 50 bilhões de reais. Para os banqueiros podres de ricos, ele dá 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Tem uma discussão, nem tudo é dinheiro vivo, mas eu não vou me ater aqui, não. Procurem, repito, insisto, os vídeos que eu trato de dívida pública. Então, esse dinheiro que ele vai gastar, ele precisa colocar no orçamento. Vou gastar 300 bilhões em saúde. E aí esse dinheiro é dividido em pequenas rubricas. Vou gastar tanto em reformas de hospitais, vou gastar tanto em contratação de ambulâncias, vou gastar tanto em compra de remédio, vou gastar tanto com a farmácia popular. E normalmente esses recursos têm as rubricas e você consegue acompanhar todo o processo, quando esse dinheiro é empenhado, quando o governo fala, está liberado para gastar, de fato eu tenho esse dinheiro para gastar. Aí o processo licitatório é feito, é comprado, é prestado a conta, a gente consegue ver. E uma parcela desse orçamento, já há muito tempo, dentro da lógica republicana, é natural, uma pequena parcela desse orçamento, cada vez maior, na época pequena, é dada na mão dos parlamentares, dos deputados e senadores, que são os nossos porta-vozes no Congresso, para que eles definam o que gastar. Sobrou um dinheirinho aqui, eu quero gastar, vou aqui pegar minha cidade, em Duque de Caxias, na reforma de 2 escolas que não foram contempladas no plano federal maior. Ele pega esse dinheiro, ele pegava antigamente, a gente sabia que o deputado Chico Antônio, sei lá, qualquer nome, pegou esse dinheiro, gastou e a gente podia ver a prestação de contas. Desde o começo, o dinheiro vai para a escola tal, eu podia acompanhar a obra nas escolas, eu podia... O orçamento era transparente. Transparente. O que o governo Bolsonaro malandramente fez? Ele diz, eu vetei. Né? O Congresso impôs a ele, no momento que ele estava mais fragilizado, ele fez um teatrinho que vetou, mas aceitou o funcionamento. O Congresso derrubou o veto, ele aceitou, inclusive criou normativas para regular o funcionamento do orçamento secreto, e tem pago normalmente. Tá? Então a primeira janela, a gente vai voltar nela no final. Se Bolsonaro fosse realmente contra o orçamento secreto, ele não pagava nenhuma verba para esse orçamento secreto.
Ele tem o poder da caneta. Se alguém pode dizer que não vai pagar, é o governo federal, é o Ministério da Economia. Por exemplo, ele tentou cortar, estava orçado 300 bilhões para a educação superior e para a educação técnica federal, ele cortou. E foi a pressão da população que fez ele liberar. Ele pode cortar, ele tem a caneta e corta. Ele não fez isso com orçamento secreto. O que é esse orçamento secreto? Efetivamente, isso é um orçamento que ano a ano é liberado para os deputados. Esse orçamento que os deputados recebiam para, de forma transparente, aplicar pedaços do recurso da União em obras e ações nas suas bases, ele vai ser tomado por um véu. A gente não sabe mais o que está acontecendo. Funciona da seguinte maneira: o governo separa uma parcela do orçamento da União, do dinheiro que a União arrecada. Hoje é da ordem de 16 bilhões de reais. No ano que vem, o governo diz que é contra, mas já separou 19 bilhões de reais, entre 19 e 21 bilhões de reais. Se não é muito dinheiro em comparação com o orçamento geral da União, 21 bilhões de reais dividido por 500 e tantos, não todos os congressistas, porque nem todos são contemplados com isso, vocês imaginem quanto dinheiro a gente está dando na mão dessa galera. Só que ao contrário de antes, essa galera pegava esse dinheiro e tinha que dizer: vou gastar na escola tal, vou gastar no posto de saúde tal. E aí você conferia, e mesmo assim havia roubo, você conseguia conferir do começo da ação, quando o dinheiro é liberado, ao final, quando há a prestação de contas. Agora não ocorre isso. O governo pega esses 21 bilhões de reais, a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional, dividem como quiser, e aparece o negócio escrito: emenda de relator, 100 milhões de reais. Você não sabe quem é o relator, você não sabe onde esse dinheiro vai ser aplicado, não existe qualquer controle. Por exemplo, quando eu sabia, o relator é o Zequinha, da Joca, ele vai aplicar 10 milhões numa escola, por exemplo. Zequinha da Joca, 10 milhões na escola. De saída eu consigo fiscalizar a licitação, eu consigo vigiar a escola. É claro, a gente não faz isso sempre, mas estava disponível ao povo. Agora não. Chama-se emenda de relator. E vai lá o dinheiro, 10 milhões, 100 milhões, 30 milhões. Esse dinheiro é gasto e a gente só vai saber quando da prestação de contas, depois do leite derramado. Vocês imaginem o poder que isso dá a deputados e senadores de mover deputados e senadores de mexer com uma verba pública sem nenhuma transparência. Se eu for um deputado desonesto, eu tenho uma emenda de relator de 10 milhões de reais para a área da saúde, vamos supor que genericamente esteja indicado. Eu posso gastar isso, quem mora na Baixada sabe como funciona, em centros sociais, dizendo que dei 1000 consultas psicológicas, quando na verdade dei 10. Dizendo que arranquei, como aconteceu no interior do Maranhão, numa população de 14 mil habitantes, arrancaram 54 mil dentes. A gente só sabe depois. E como é que você vai fiscalizar depois? Como é que você vai dizer? É claro, tem coisas tão absurdas como essa, você enxerga. Como numa outra cidade do interior do Maranhão, onde foram feitos testes de HIV, a gente sabe hoje, com dinheiro do orçamento secreto. Às vezes, no Maranhão, o orçamento secreto foi aplicado por um deputado de outro estado, porque ali a jogar dinheiro era mais fácil. Foram feitos mais testes de AIDS numa cidade do Maranhão do que em toda a cidade de São Paulo. Então o governo está literalmente comprando deputados. Está usando isso para comprar deputado, para ganhar voto, para ter apoio na campanha eleitoral, para pagar a sua campanha eleitoral. Eu posso suspeitar de tudo. Na medida que não tem transparência, esse dinheiro pode estar sendo usado para qualquer coisa. Menos para fazer o bem, porque se fosse para fazer o bem, era transparente. Então é mentiroso quando o governo diz que ele não tem culpa no orçamento secreto. Ele tem, porque ele poderia, se de fato ele tivesse vetado e o veto fosse derrubado, ele poderia não pagar as emendas, porque o governo federal decide o que paga e o que não paga. Ele tentou cortar dinheiro para as universidades. Ele vai cortar para o ano que vem 60% dos recursos da farmácia popular e vai colocar esses recursos no orçamento secreto. Todo mundo no Brasil sabe o que é farmácia popular. É um programa fantástico que tem muitos anos, que vem da época do governo Fernando Henrique, que virou um boom com o governo Lula. Foi transformado num dos maiores programas de saúde pública desse país, em que remédios de uso continuado para a população pobre, por exemplo, como um losartana para pressão, um glifage para glicose, são distribuídos gratuitamente. E essa população não vai ter esse remédio. Essa população não tem grana. Porque se você é de classe média, vai dizer são remédios baratos. Essa população não tem grana nem para isso. As pessoas vão morrer, vão para o hospital, o caos vai aumentar, porque tem que dar dinheiro para o orçamento secreto, para o deputado Zequinha, para o deputado Jojoca construir pracinha, arrancar, dizer que arrancou 50 mil dentes, e a gente não saber.
É a compra, é absurdo. Orçamento secreto não existe em lugar nenhum do mundo. E o que o governo tem feito nos últimos anos, e com o jogo eleitoral isso aumentou, eu não quero, né, aqui fazer insinuações, mas para mim parece ser óbvia a relação, é a questão de tirar dinheiro, que já é pouco da necessidade das pessoas, porque lembre-se, a maior parcela está pagando o banqueiro, então aquele pouco dinheiro que a gente já tem que fazer das tripas coração para manter uma escola funcionando, quem é professor sabe disso, né? E ele falando em mamadeira de piroca, pelo amor de Deus, para manter uma escola funcionando, para manter um museu funcionando, para manter uma universidade funcionando, para pagar a alimentação da escola, que é às vezes a única alimentação de uma família, de uma criança, para pagar bolsas de estudo que vão formar futuros cientistas, gente que vai desenvolver esse país. Tudo isso se corta para dar dinheiro para o orçamento secreto. Se o governo fosse de fato contra, em vez de ele ir para dizer, eu vetei, mas o Congresso... Então por que ele paga? E porque ao orçar o orçamento do ano que vem, ele aumenta o valor dessas verbas. Esse, assim, já disse Simone Tebet, já disse Lula, já disse todo mundo, o pior escândalo de corrupção da história republicana, eu diria mundial, porque em nenhum lugar do mundo o orçamento público, que tem que ser público, se coloca um véu nele para que meia dúzia de coronéis administrem o dinheiro que é de todo um povo. Tá na hora de dar um basta nisso. Tá na hora de dar um basta nisso. A gente precisa tomar o país em nossas mãos. E a melhor maneira de se fazer isso, a maneira urgente, é cobrar a transparência das contas públicas. É parar de acreditar em mito, é parar de acreditar na infalibilidade de um homem tão falível e tão suspeito nesse tipo de coisa e começar a perguntar por que o dinheiro que era para estar indo para o teu posto de saúde, está indo para a tua escola, está indo para o deputado que você não sabe nem qual é o nome, para fazer uma obra que você não sabe qual é e depois a gente vai ver o prejuízo. É preciso denunciar o orçamento secreto e para isso é preciso entender o orçamento secreto e para isso é preciso entender a importância de um orçamento público que todo mundo conheça. Ou a população brasileira entende que ela é senhora de seu destino e dona do orçamento, daquilo que o governo arrecada, daquilo que ele gasta, que ela tem políticos ali para gerenciar, mas ela é a responsável, ou a gente vai viver eternamente como gado batendo palma para político enriquecer as nossas custas.